23h31. Faziam 2 semanas que estávamos na casa de praia, um casarão antigo, repleto de obras de arte que lembravam o início do século. Quase não acreditamos quando vimos o anúncio no jornal. Abre aspas. Cansado de dormir na sua casa? Venha dormir na nossa. Procura-se caseiros para abril, maio e junho. Próxima à Praia das Almas. Pagamos bem. Fecha aspas. Só 2 condições bizarras conduziam o contrato: que ninguém saísse dos seus aposentos depois das 23h31 e que um pote com o resto de comida fosse deixado no chão da cozinha quando todos fossem dormir. Nunca vimos o cachorro a quem a comida deveria estar destinada, mas o pote amanhecia sempre vazio. Apesar do frio vir aos poucos tomando conta da cidade, conseguimos aproveitar bem a praia durante o dia e a lareira nos aquecia durante a noite. Tudo estava perfeito até aquela madrugada de segunda-feira. Precisava tirar algumas fotos para um trabalho de arte conceitual da escola. Peguei o tema, abre aspas, contrastes da noite, fecha aspas, e pensei em tirar fotos da iluminação da lua cruzando o breu de um quarto. O único problema era que, pela posição das aberturas da casa, a posição da luz que precisava só fazia presente pela janela do sótão depois da meia-noite. Sabia que seria repreendido se falasse para meus pais minha aventura fotográfica. Esperei todos dormirem e a exatos 23h47 saí do meu quarto. Não acendi luz alguma do corredor para não chamar atenção. Quando cheguei na escada que dava acesso à porta do sótão, escutei barulho de tábuas de piso vindo lá de cima. Abre aspas. Será o cachorro? Fecha aspas. Pensei, começando a me arrepender daquela maldita ideia. Subi 1, 2, 3 degraus. Escutei novamente o ranger de tábuas ao mesmo tempo que ouvi a porta do sótão abrir. Ergui rápido a câmera usando um flash como luz. Mal tive tempo de ver a terrível criatura, que talvez em outro tempo lembrasse algo similar a uma mulher, descendo de 4 as escadas em minha direção. Me encontraram somente no outro dia no jardim, pescoço quebrado e rasgado pelo impacto de ter caído em uma das pedras que ornavam o espaço. A perícia acha que caí pela janela quando tentava tirar alguma foto da lua. No sótão, caído em um canto, a foto polaroid da antiga criatura da casa. Pelo menos entendi o tempo das pessoas fora de seus quartos. Agora todos podem andar livres pela casa até às 23h53. Fato ocorrido na década de 70 no interior de São Paulo, relatado por um dos envolvidos. Um jovem estudante de 18 anos saiu de barco com alguns amigos e foram pescar num rio existente naquela região do interior de São Paulo. Estavam todos conversando alegremente no barco quando, num determinado momento, o jovem perdeu o equilíbrio e caiu na água. Seus amigos ficaram apavorados com o acontecido e correram para tentar retirá-lo da água, mas era tarde demais. Seu corpo já havia desaparecido nas profundezas e escuras águas daquele rio. Os amigos do rapaz voltaram então para a terra firme e chamaram o corpo de bombeiro, os quais começaram a trabalhar imediatamente para resgatá-lo. Depois de 24 horas de buscas intensas, os bombeiros abandonaram o local, pois segundo ele, o corpo deveria ter sido carregado pela correnteza, motivo pela qual não havia encontrado. Os amigos, porém, continuaram a busca. Então, alguém da família, lembrando de uma antiga lenda, sugeriu que se os padrinhos do jovem acendessem uma vela e colocassem num recipiente qualquer a flutuar pelas águas do rio, a vela indicaria o local exato que o corpo se encontrava.
Essa crendice de vela é bastante conhecida pelas populações que habitam as margens de rios perigosos e é passada de geração para geração, chegando até os dias atuais. A princípio, ninguém acreditou muito nessa sugestão feita, mas como não havia mais alternativa, resolveram tentar. Então chamaram os padrinhos do rapaz, que concordaram em atender o pedido. Subiram então num barco, foram até o local onde o estudante havia caído, rezaram por sua alma e acenderam uma vela, colocando em uma pequena caixa protegida e a colocaram nas águas do rio. A pequena vela, dentro da sua caixa, começou a descer a correnteza do rio, seguida pelo barco que levava, além dos padrinhos do jovem, os amigos da família. Meia hora depois, a caixa com a vela parou em um determinado local do rio, ficando ali parada. Como ninguém teve coragem de mergulhar, voltaram para a margem a fim de conseguir outro barco com mergulhadores experientes, com o objetivo de voltar ao local e realizar as buscas. Quando os mergulhadores chegaram para realizar o trabalho, já não era mais necessário, pois o corpo do rapaz havia emergido à superfície no mesmo local indicado pela vela. Caso verídico, segundo um morador da cidade envolvido no ocorrido. Quando minha irmã e eu éramos pequenas, começamos a ver a mesma mulher dentro de casa, loira, dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo. Quase sempre a víamos no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã, sempre sentada na minha cama, e sempre a víamos pelo espelho. Quando eu não via, minha irmã via. Nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia, eu ficava sozinha em casa e o som e a TV desligavam. Eu via vultos, era um verdadeiro inferno. Isso durou mais ou menos 5 anos. Depois de uns 7 anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé, quando fomos atendidos por uma entidade que nos disse que a mulher que a gente via quando criança era a dona de um objeto que tinha em minha casa e que ela era muito apegada a ele em vida, mas que o objeto já havia quebrado. Na hora, nos olhamos assustadas e falamos juntas. O espelho era um espelho de moldura muito antiga que minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidades. Certo dia, deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. Minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Ficou com ele por uns 2 meses ainda, tentando achar alguém que fizesse restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu e resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que a minha mãe se desfez da moldura. Foi há muitos anos, numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde se deu este ocorrido. Entre os colonos e funcionários de uma fazenda de café, morava Maria Ana, que estava noiva de Genésio. Os dois, de família humilde de colonos da fazenda. Maria Ana, muito caprichosa, preparava com esmero seu enxoval e Genésio reformava um casebre, um pedacinho de terra que havia comprado com muito sacrifício. Se casaram então numa festa simples, mas com muito amor. Tudo corria muito bem. Os anos iam se passando e não vinham filhos. Maria Ana se entristecia, pois via todas as amigas engravidando e tendo suas pencas de filhos e ela nada. Ficava triste também, pois todos indiretamente a cobravam quanto à maternidade. Até que seu marido, o Genésio, começou também a cobrá-la. Tornou-se impaciente com ela, dizia que era seca
e que se não desse um filho a ele, que arrumaria uma mulher que lhe desse. Maria Ana ficava arrasada, insegura, triste, frustrada, pois queria também ser mãe. Maria Ana tornou-se uma mulher amarga, mal-humorada e ranzinza. O marido já lhe não respeitava mais e todos os dias jogava-lhe na cara que não podia dar-lhe um filho. Também seguiam-se as ameaças de deixá-la devido à sua incompetência como mulher. Até que um dia, em mais uma discussão do casal sobre esse motivo, após ele ter saído e batido a porta, Maria Ana gritou em alto e bom tom: "Eu vou ter um filho, nem que seja para ser amante do diabo." Depois dessa discussão, seu marido não mais voltou para casa. Dali em diante, Maria Ana só vivia blasfemando contra Deus e dizendo que teria o filho que o marido tanto lhe cobrava, nem que para isso tivesse que dar para o diabo. Quem ouvia aquilo fazia o sinal da cruz, saía de perto. No final de tarde, armou-se um temporal. O céu ficou muito escuro e uma ventania como nunca vista se deu durante a noite. Na manhã seguinte, foram ver os estragos feitos pelo temporal, visitando uns as casas dos outros, para ver se estavam bem. Ao chegarem em casa de Maria Ana, a encontraram com suas vestes rasgadas, toda machucada, arranhada, como se houvesse sofrido agressão. Após ser cuidada, referiu não se lembrar de nada. Não havia sido o marido que a agredia, pois este já a tinha deixado. Enfim, ninguém soube o que realmente houve. Passado um tempo, Maria Ana começou a enjoar e engordar, até que se confirmou o que ela e todos suspeitavam. Estava grávida. Mas de quem? Se o marido a havia deixado. Lembraram então daquelas palavras maledicentes que proferia e se benziam. Os meses passaram. Chegando a hora do parto, Dona Zélia, a parteira da região, fora chamada. Foi um parto difícil, mas nasceu um menino que não chorou, mantinha seus olhos bem abertos e penetrantes e encarava a quem o olhasse. A criança não chorava. Todos estranharam. No quarto dia de nascido, a criança já sentava no berço e ria e olhava fixamente para as pessoas, encarando-as. Todos que iam visitá-los ficavam perplexos. Com uma semana de nascido, a criança já tinha os dentinhos e ficava de pé no berço. Numa dessas visitas das vizinhas, aconteceu o improvável. Sob os olhares incrédulos das vizinhas, o bebê com 10 dias de nascido desceu do berço e com certeiros e contados 7 passos vagarosos e pesados, com som de cascos de cavalo, dirigiu-se à sua mãe, olhando-a com ódio e sorrindo maleficamente. Pegou uma faca que estava sobre a mesa em seu caminho e cravou-lhe no peito 7 facadas, diretamente no coração. Enquanto o sangue esguichava, o bebê ria, rosnava e sugava-lhe o sangue. As mulheres horrorizadas correram e gritavam:
chamando por ajuda. Ao voltarem, encontraram Maria Ana seca, sem uma gota de sangue no corpo e com os olhos arregalados e nem sinal do bebê, somente um forte cheiro de enxofre no ambiente. Enterraram então Maria Ana e queimaram aquela casa com tudo que havia dentro. Nunca mais construíram nada naquele terreno e nem mato ali crescia. Daí os antigos, para dar medo nas crianças, diziam: fiquem quietos, senão chamarei os 7 passos para levar vocês. Embora os cemitérios sejam locais de fé e saudade, há sempre um mistério em torno dos mesmos, no que diz respeito aos espíritos. Existem pessoas que acreditam neles, outros não, mesmo não desmerecendo a fé do próximo. Um fato ao menos estranho aconteceu há alguns anos no cemitério Cristo Rei, em Jaguariaíva. O senhor Néstor Brizola de Miranda, coveiro e responsável administrativo pelo Campo Santo, estava andando pelas ruelas do cemitério quando avistou um pequeno menino que deveria ter entre 5 a 6 anos de idade, correndo entre os túmulos, subindo nos mesmos, derrubando vasos de flores e fazendo estripulias. Seu Néstor, sempre que o avistava, ficava incomodado e se questionava: quem é a mãe e o pai desse garoto que deixa o filho por aí sozinho, fazendo bagunças no cemitério? Isso é uma tremenda falta de respeito. A partir desta data, de vez em quando seu Néstor avistava um menino que continuava fazendo suas travessuras. Um dia não hesitou e seguiu o garoto entre os túmulos. O menino nada falava, somente continuava a correr e rir. De repente parou de frente ao túmulo e, avistando o coveiro que se aproximava, apontou para o mesmo. Seu Néstor parou cauteloso, pé ante pé, aproximou-se do menino. Quando estava chegando perto, este desapareceu. Seu Néstor procurou sem lograr êxito. O menino havia desaparecido, o que levou a indignar. Aonde ele foi? Então, olhando para o túmulo, viu na lápide do mesmo a foto do garoto, que já havia falecido há alguns anos. Seu Néstor, temente a Deus, dirigiu-se até o escritório do cemitério, onde pegou uma vela e, voltando, acendeu junto ao túmulo do garoto e, em seguida, orou pela alma do mesmo. Após este dia, nunca mais viu o espírito do menino. Oi, Cris. Venho contar a história que passou no interior do Ceará, mais especificamente em Boa Viagem, cidade do Sertão Central. Tenho uma prima que, na época do relato, ela era casada e era mãe de uma criança de 7 meses. Bom, minha prima sempre sai de casa por volta das 5 horas da manhã para ir trabalhar.
Sempre que ela ia saindo, o marido dela escutava uma criança chorando no quintal da casa. Porém, ao abrir a porta que dava acesso ao quintal, não via nada e o choro parava. Então um dia seguia. Certo dia, o tio da filha da minha prima foi buscá-la para um passeio. Quando ele chegou na casa, ao abrir a porta, viu uma criança de mais ou menos 7 anos correndo dentro de casa, para lá e para cá. Ele de imediato pegou a sobrinha no colo e se mandou dali e não falou nada para minha prima com medo de assustá-la. Agora, o mais horripilante. Minha prima disse que em uma certa tarde de domingo, chegou em casa e seu marido e a bebê tinham saído. Minha prima disse que, cansada de um dia de trabalho exaustivo, se deitou de bruços na cama para ler a Bíblia Sagrada. Porém, ela relata que, ao começar a ler, ela sentiu no pé da orelha dela um forte sopro. Ela olhou para todos os lados e não viu ninguém. Então, ela pensou que era o marido dela querendo brincar. Ela deu de ombros e voltou a ler. Quando estava tentando ler de novo, ouviu mais uma vez o sopro no seu ouvido. Assim, ela falou a frase: "O sangue de Jesus tem poder". Ao falar isso, ela disse que o sopro no ouvido foi ainda mais forte, que até mudou a página da Bíblia que estava tentando ler. Ela de imediato correu para fora da casa e ficou esperando o marido chegar. Quando ele chegou, ficou nada surpreso, já que para ele era comum presenciar fatos estranhos na casa. Minha prima, após isso, não conseguiu mais entrar na casa. Até para fazer a mudança dela, o marido fez sozinho. Após isso, minha prima foi pesquisar o passado da casa. Tão grande foi a surpresa ao descobrir que o ex-morador da casa era um pai de santo, e onde o marido dela ouvia a criança chorar, ou seja, no quintal, era onde o pai de santo fazia seus trabalhos.